vamos ler aqui Lucas, no versículo 23, no capítulo 23, no versículo 46. Amém? E clamando Jesus com grande voz, disse-lhes: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Pode se sentar. Essa noite a gente está aqui num culto de jovens. Eu queria falar com a igreja a história de um jovem, que ele morreu muito cedo, aos 33 anos, para poder salvar a minha vida e a sua vida que está aqui hoje. Um jovem que a Bíblia diz que nós temos que ser imagem e semelhança dele. E hoje eu vou estar falando para vocês a história de Jesus, no momento em que ele é crucificado, no momento que ele é morto. E a gente precisa entender essa história um pouco antes. Que na quinta-feira de Páscoa, os discípulos estavam comemorando a Páscoa com Jesus, e eles estavam brigando entre eles para saber qual era o maior no reino de Deus. A palavra fala que eles estavam perguntando para Jesus qual que era o maior, o que deveria fazer para ser o maior. E Jesus, respondendo eles, pegou e lavou o pé de um por um. Porque nesse momento ele estava querendo falar de humildade. Para a gente poder carregar a nossa cruz, nós temos que ter humildade. Assim como Jesus teve. E nesse momento ele estava falando para eles sobre a humildade, lavando o pé deles. E depois ele vai lá para o Getsemane, onde a palavra de Deus diz que teve muito choro, ele suou sangue, mas também fala de consolo de Deus ali naquele momento e de vitória. Amém? E aí ele vai para o Sinédrio, onde aparecem testemunhas falsas para falar que ele blasfemou contra Deus e para falar que ele estava indo contra o governo. E naquele momento ele foi julgado injustamente, porque nós sabíamos que ele não tinha feito isso, mas que era necessário isso acontecer. Então, mais para frente, ele pega a sua cruz e vai. E nós temos que entender nesse momento que ele não foi crucificado porque Pilatos quis, porque o exército era mais forte. Ele mesmo falou que se ele quisesse, enviaram uma legião de anjos para livrar ele disso. Ele foi crucificado por amor. Jesus morreu naquela noite por amor de mim e de você. Ele poderia muito bem ter escolhido não ir, ter eliminado tudo aquilo, mas ele foi por amor. E aí ele passa pela via dolorosa, onde várias pessoas estavam chorando e outros estavam criticando ele. Imagina ele ter levado várias chicotadas, passar carregando uma cruz pesada na via dolorosa, ouvindo os próprios filhos dele falando que ele deveria morrer. E na cabeça de Jesus ele estava ali, é por amor. É por você, é por mim. Não pense você que você não é amado, porque uma pessoa morreu por mim e por você. Amém, igreja? E quando você acha que ninguém olha para você, Jesus estava passando na via dolorosa falando, é por amor, é pelo meu filho. Eu sei que ele vai pecar, mas é por ele. Ele escolheu morrer por nós, ainda jovem. E aí ele passa e vai ser crucificado. Ele é crucificado. E ele fica no meio de dois ladrões. É importante falar isso aqui agora. Porque aqui, para mim, no meu ponto de vista, está representando a humanidade hoje. Nós sabemos que, de um lado, tinha um ladrão que preferiu não ouvir a ele, não acreditar. E ele morreu sem a salvação. Mas, do outro lado, tinha um homem que também estava em pecado e que ouviu a Jesus. Hoje ele está aqui no centro e ele quer saber qual dos dois nós vamos ser. Aquele que ouve ele e segue seus ensinamentos, ou aquele que simplesmente vira as costas. E aí vem nesse momento de crucificação, o momento que eu quero chegar essa noite da palavra, que é o momento onde Jesus fala 7 palavras na cruz, 7 afirmações, que depois eu estudei sobre isso, e eu vi que dava para fazer uma pregação muito bonita, porque naquele momento de dor e de sofrimento, teve 7 palavras de Jesus ali, de ânimo, de amor, e eu já quero começar aqui. Quais palavras nós temos falado nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento? Será que nós temos falado as palavras de
de amor, de esperança, ou palavras de desânimo, de maldição? Qual palavra nós temos falado para o nosso irmão no momento de dor e sofrimento? Eu convido a igreja a refletir sobre isso, porque talvez o pior momento da história de Cristo foi a crucificação. E naquele pior momento ele estava abrindo a boca para glorificar. E naquele pior momento ele estava abrindo a boca para profetizar, para falar de amor. Quantos de nós estamos no bom momento e ainda assim falamos coisas ruins? Ainda assim parece que não acreditamos em Deus, não acreditamos nas palavras que Ele tem para a nossa vida. Então aqui ele fala 7 palavras que eu quero falar aqui hoje com a igreja sobre isso. E vamos começar com a primeira, que está lá em Lucas 23, 34. Em Lucas 23, 34, ele fala a seguinte frase: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Amém? Imagina você, ele ser espancado, crucificado, e ainda pedir a Deus o perdão das pessoas que fizeram isso com ele. Deus está querendo falar essa noite aqui sobre perdão, igreja. Eu sei que é um culto jovem, é uma palavra light, mas ele pediu para falar. Quantos de nós não estamos liberando o perdão? Quantos de nós não estamos aceitando o perdão também? Porque às vezes a pessoa pede perdão, a gente fala que aceitou, mas no fundo não aceitou. Deus está querendo trazer a igreja aqui hoje sobre o perdão. Porque Ele passa por tudo aquilo e a primeira palavra dele é perdão. E Ele não só pede perdão àquelas pessoas, mas Ele também fala, eles não sabem o que fazem. Ele é o nosso advogado, a Bíblia diz isso. Além dele falar com Deus para perdoar, ele ainda tenta ali limpar, passar um pano para aquele pessoal. Falar assim, Deus, é porque eles não sabem o que fazem. Eu te pergunto, você já viu amor maior que esse? Muitas pessoas hoje estão tristes, sofrendo por falta de amor. Olha aqui a maior prova de amor. As pessoas que colocaram ele na cruz, ele estava ali, ao invés de gritar de dor, ele estava conversando com Deus para livrar aquele povo. Isso é muito forte. E é importante aqui falar também uma parte do ladrão que estava naquela cruz e que se arrependeu, porque muitas pessoas pregam, e até em filmes de televisão, que aquele ladrão já estava no intuito de se arrepender, mas não estava. Se ele tivesse ali seguindo a Jesus, ele não estava nem naquela cruz. A palavra diz que quando o povo que estava ali embaixo riu de Jesus, os 2 ladrões também riram. Os 2 ladrões também zombaram. Jesus estava operando milagre até nesse momento, porque momentos depois daquele ladrão que zombou, aceita ele. Pede para que ele lembre-se dele. Às vezes, gente, a gente está sofrendo, passa sofrimento, mas vigie o que você fala, porque tem pessoas ao seu redor que vão se converter com o seu testemunho. Tem pessoas ao nosso redor que vai ver a gente no mau momento, passando uma dificuldade, e vai observar, para ver o que vai sair da nossa boca, para ver se o crente vai falar coisas boas ou vai murmurar. Esse ladrão que estava na cruz, ele se arrependeu de Jesus quando ele ouviu essa frase. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A palavra diz que estava todo mundo zombando. Algumas pessoas falaram, desce daí se você é rei. E os 2 ladrões também. E quando ele ouviu aquilo, ele não aguentou. Sabe por quê? Porque ele estava passando a mesma dor de Jesus. Ele estava na cruz. Ele sabia qual era a resposta que Jesus ia dar. Mas quando ele vê o homem que está na cruz, cravado para morrer, falando de perdão, aí ele entende. Aí ele entende. Ele entende que aquele que estava ali não era um homem comum, que era Jesus que estava sendo crucificado com ele. No último minuto ele consegue ver o amor ali. E eu falo para você essa noite, não importa o que você errou, o que você pecou, o que você pensa da vida. Jesus tem perdão para você. A palavra de Jesus de perdão, ela toca o coração das pessoas. Esse homem se converteu nesse momento, ouvindo Jesus falar de perdão no pior momento. Porque era fácil ouvir Jesus falar de perdão no barco, com os discípulos, na multidão. Mas na cruz, falando de perdão, Jesus está hoje aqui nessa igreja falando de perdão. Ele está falando para você perdoar, para você aceitar o perdão, e principalmente aceitar o perdão dele na sua vida.
Eu nem ia falar isso aqui, mas eu senti de falar. Tem pessoas paradas na vida porque pediu perdão a Deus, mas não se sente perdoado. A vida do cristão não é sentir, é mandamento. Eu não me sinto perdoado, então eu acho que não é o momento de pregar, não é o momento de cantar. Jesus te perdoou, irmão, acabou. Ele escreve uma página em branco na sua história. Ele te dá a oportunidade, dia após dia, de você recomeçar. O primeiro mandamento dele aqui, eu quero falar para você: aceite o perdão de Deus na sua vida. Aceite esse perdão. Cadeias estão caindo aqui hoje, essa noite. Prisões do diabo na sua vida estão caindo aqui essa noite. Falsos pensamentos que você não é capaz, lembra o que você já fez? Essa noite cai porque tem perdão para você aqui. Aceite o perdão de Deus. Amém? E a segunda frase dele tem a ver com esperança. Com esperança. Que está logo em Lucas 23, 43. Onde Jesus diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Eu quero voltar a falar com você. Qual é a palavra que você tem dado em momentos de problemas? São palavras de esperanças? Aquele ladrão não tinha nada para ter de alegria na vida dele, mas no meio daquele problema, Jesus vira e fala isso com ele: hoje você estará comigo no paraíso. Tem pessoas que têm problema, principalmente jovens, eu falo por mim, e aí vem outras pessoas que já têm um pouco mais de experiência com palavras negativas. Às vezes o jovem tem um plano, tem um projeto que Deus colocou no coração dele, mas ele ouve outras pessoas e acaba desistindo. Eu quero falar para você essa noite: ouça o que a palavra tem para você. A palavra de Deus tem para você esperança. A palavra de Deus não tem para você palavras ruins, mas de esperança. Aquele ladrão estava na cruz. Ele não se batizou, ele não tomou ceia, ele não foi em nenhum culto. Em momento algum, Jesus vira e fala para ele: o que você está fazendo aqui? Qual foi o seu pecado? Deixa eu pensar aqui se vale a pena te perdoar ou não. O que Jesus vira e fala: em verdade, hoje você está comigo no paraíso. Em verdade, hoje você está comigo no paraíso. Nos 45 do segundo tempo, aquele homem que no início da história estava zombando de Jesus, viveu a ponto de ser salvo. Até no momento de dor, Jesus está operando milagre, amém? Eu quero falar com você essa noite: não importa a sua dor, Deus está operando milagre aqui essa noite na sua vida, no seu casamento, na sua saúde. Não importa a dor que você está sentindo, Jesus está essa noite operando milagres aqui. Com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, amém? Então é preciso também a gente ter a palavra de ânimo, uma palavra de ânimo sempre, e entender que aquele ladrão, como eu mesmo falei, a Bíblia fala que ele é o ladrão da cruz, ele não foi, como eu disse, na igreja, ele não teve tempo de ir lá se batizar, de tomar uma santa ceia, ele pediu perdão a Deus, pediu graça, e a graça chegou até ele. Isso significa o quê? Que a graça não é por obras. A Bíblia tem um versículo falando isso. Muitas pessoas acreditam que a graça é pela obra, é por aquilo que ela vai fazer. Então ela começa a fazer várias coisas, mas o coração está vazio. Tem pessoas que fazem muitas coisas achando que vão receber graça, mas o coração dela está vazio. Ela não aceitou o perdão de Deus. Quero te falar, não é a obra que você vai fazer. É o verdadeiro pedido de perdão, é aceitar a graça de verdade. É entender que Jesus morreu nessa cruz não foi em vão, não foi à toa. Foi para que eu e você hoje tivéssemos vida. E para que nós tivéssemos vida eterna, amém? Eu estou dando aqui hoje a maior mensagem de todos os tempos. Eu estou falando para você que o maior problema da sua vida já foi resolvido. O maior problema da nossa vida era a salvação. Nós já nascemos prontos para ir para o mal, porque o mundo era o pecado. Mas ele resolveu esse problema. Você acha que ele não vai resolver um probleminha que está na sua vida? O maior problema de todos, que era a sua salvação, Cristo já resolveu, amém? Eu estou falando, eu vou repetir: o maior problema da nossa vida era a nossa salvação, e Cristo resolveu. Morto, pregado numa cruz, ressuscitou 3 dias depois, ele resolveu o problema da nossa salvação. Mas nós temos que aceitar e andar com ele.
Nós temos que aceitar a salvação na nossa vida. Nós temos que aceitar Jesus na nossa vida. Seguir o que Ele manda nos ensinamentos. Esse ladrão aqui não teve tempo, mas eu tenho certeza que se ele tivesse como descer da cruz e ficar vivo mais um tempo, ele faria muito para Jesus. Porque foi assim com Paulo. Paulo, um dos homens que mais pecou na Bíblia, ele teve uma oportunidade e ele se voltou para Cristo e fez a obra de Cristo. Eu quero falar essa noite, não importa o que você está passando, você tem uma oportunidade hoje, agora, em casa, você está me assistindo, aonde você estiver, Deus te dá uma oportunidade agora, de recomeçar. Esse ladrão não teve oportunidade aqui embaixo, mas ele foi para o paraíso. Mas eu e você temos essa oportunidade. Tem pessoas aqui que estão com o ministério travado, por mentiras que o diabo lança na sua cabeça. Deus está te dando a oportunidade nesse momento, de entregar os seus pensamentos a Cristo, de voltar os seus olhos para o Senhor, e de fazer aquilo que você veio para ser chamado. Estava conversando com o pastor Aguinaldo antes do culto, e ele falou isso comigo, eu fiquei pensando sobre chamado. Todo mundo nasce com um chamado. Todos nós temos um objetivo aqui embaixo. O objetivo de Jesus era vir e morrer por nós, e Ele sabia. Imagina você vir e saber que o seu maior objetivo é morrer. Eu quero te falar essa noite, o seu objetivo é pregar a palavra do Senhor. O seu objetivo é ser luz aonde você passar. E se o mal falar que você não tem condições, Cristo está contigo. Aonde você pôr a planta dos seus pés, a luz do Senhor vai estar contigo. Muitas das vezes a sua atitude vai fazer outras pessoas se converter. Deus está contigo essa noite, amém, igreja? Vocês conseguem entender o que eu estou falando aqui essa noite? Então ele vem com uma mensagem de esperança e de graça. Que a graça não é por meio das obras, mas é por meio da sua misericórdia, por meio de Deus. Nada que você fizer vai te dar graça. Eu conheço uma pessoa que falava comigo, ela acreditava em outras coisas, e ela falava que ela queria ser o melhor possível na terra, para poder ter a graça de Deus, e na outra vida, ela vir melhor. E eu falei com essa pessoa, está amarrado. Não é assim que funciona, gente. É a graça de Deus, não é a sua atitude que vai te fazer ir para o céu. Você está falando que eu não preciso fazer nada? Não. O fato de você fazer as coisas para Deus, significa que você encontrou a graça de Deus. Você vai estar devolvendo para Deus uma alegria que você não consegue pagar de jeito nenhum. Ninguém consegue pagar a graça. Ninguém. E Ele está aqui essa noite com graça para nós. Pode ser que daqui a uns anos muitas pessoas vão querer ouvir essa mensagem de graça e não vão poder. Porque a palavra de Deus fala do fim dos tempos como vai ser. Hoje eu e você temos essa chance de ouvir sobre graça, sobre perdão. E Deus está mandando eu falar muito desse tema. Eu não ia falar tanto dessas duas primeiras, mas Ele está mandando eu falar aqui. Ele te perdoa, graças à graça dEle. Não desista dos planos que Deus tem para a sua vida. Não desista do chamado que Deus tem para você. Não desista daquilo que Ele plantou no seu coração. Ah, mas faz muito tempo essa palavra, não importa. Não desista, porque essa noite Ele está aqui para te falar que ainda está de pé aquilo que Ele falou de você. Ainda está de pé aquela promessa que Ele tem na sua vida. Pode parecer que não, mas está. Amém, igreja? Vamos para a terceira palavra de Jesus na cruz ali. Está em João 19, 27. Pode abrir. Em João 19, 27 fala o seguinte. Jesus, vendo sua mãe perto de João, disse-lhes: mulher, ele é seu filho. Amém? Aqui está falando sobre responsabilidades, sobre o cuidado de Cristo. Eu sei que muitos de nós jovens ouvem muito essa frase de responsabilidade. Assim que a gente sai da fase da infância, da adolescência e vai para a fase adulta, a gente só ouve falar disso, de responsabilidade, né? Mas aqui está falando de um outro tipo de responsabilidade, uma responsabilidade espiritual. Ele estava se importando com a mãe dele naquele momento e falando: João, cuida dela.
Em outras palavras, aquilo que ele plantou aqui na terra, ele estava indo para o céu, mas ele queria que continuassem cuidando. A igreja de Cristo ficou aqui, ele foi, mas ele está falando para mim e para você: cuide da igreja, cuide do ministério, cuide do chamado, cuide daquilo que eu deixei, os ensinamentos, aquilo que eu preguei os 33 anos, não deixe isso morrer. Cuide disso. Eu já falei aqui, o plano de Satanás sempre foi destruir a igreja. Sempre foi. Mas teve épocas no mundo que teve 5 pessoas adorando a Deus, e essas 5 pessoas a igreja continua até hoje. O maior plano do inimigo hoje, nós vemos no Brasil, é destruir a igreja. Essa semana eu vi uma notícia terrível, de um homem que falou que a Bíblia ela é racista, homofóbica. É isso que eles querem implantar aos poucos. Aos poucos eles querem falar daqui a um dia que isso aqui é racismo, que tem que ser rasgado, tem que ser adulterado, mas ai daquele que tocar em uma palavra do que está aqui. Está na Bíblia, ai daquele que aumentar e ai daquele que tirar. O diabo trama, o diabo tenta, mas ele só faz barulho. Porque quem realmente tem poder é Jesus. Quem realmente tem poder de cumprir, de não cumprir é Deus. Ainda que eles falem aí que vai destruir a igreja, que vai mudar a Bíblia, irmão, está tudo no controle de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Está tudo no controle de Deus, irmão. Ainda que pareça que não está. Então, essa palavra aqui de responsabilidade tem a ver com cuidar daquilo que Jesus deixou para nós cuidarmos. Cuidar de um bom testemunho. Cuidar de um ministério. Cuidar de tudo aquilo que Deus prega aqui na palavra. Porque, como eu disse, muitas pessoas vão se converter, não é vindo aqui no sábado, no domingo. É vendo eu e você. No trabalho, na escola, vizinhos. Tem pessoas até que te perseguem só para ver a sua reação. Mas no final ela vai ver o brilho de Jesus na sua vida. E outra pergunta, outra coisa também que isso aqui me traz em mente, principalmente porque é um culto de jovens, é sobre cuidar dos pais. Agora eu não estou falando espiritualmente, eu estou falando carnalmente mesmo. Eu conheço pessoa que ficou rica, esqueceu dos pais, abandonou os pais. Nós somos jovens, nós estamos saindo de uma fase de adolescência, a maioria aqui, e indo para uma fase adulta, mas eu te falo, não esqueça dos seus pais. Ainda que muitas vezes eles brigaram com você, falaram coisas que até hoje dói no seu coração, e eu sei o que é isso, mas não esqueçam dos seus pais, porque eles foram escolhidos por Deus para você. Ele escolheu o seu pai e a sua mãe para ter você. Muitos nãos que os seus pais te deram e vão te dar, são livramentos de Deus na sua vida. Muitas vezes você pede uma coisa que na sua mente não tem problema, mas o seu pai e a sua mãe já viveu aquilo e sabe que tem problema. Então Deus está me chamando aqui essa noite também para falar isso para os jovens. Honre seu pai e sua mãe, é mandamento bíblico. Isso não é bonito, não é uma coisa bonita, diferente, não, é mandamento, irmão. Igual a Bíblia fala que não pode adulterar, que não pode roubar, ela também fala para respeitar os pais e as mães. O mandamento bíblico. E quando você tiver adulto, não esqueça dos seus pais. Quando você tiver, eu moro perto de um asilo e eu vejo lá vários idosos que foram esquecidos pelos seus filhos. Que esperam uma visita sequer e não tem. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja. Isso que eu estou falando nem é para o agora, é mais para frente. Quando você tiver a sua família, quando você se casar, tiver seus filhos, claro, você tem que dar importância para a sua família. Mas não esquece de onde você veio, do seu pai e da sua mãe. Amém, igreja? Então Jesus está falando isso aqui, cuide do ministério, cuide daquilo que eu te ordenei a fazer e cuide daqueles que são de verdade com você, da sua família, cuide da sua igreja, cuide dos seus irmãos da igreja, que muitas das vezes não estão passando por um problema e esperam uma palavra e não tem ninguém para dar uma palavra. Você é a pessoa que vai dar essa palavra. Você olha para o irmão e fala, não, ele está estranho, o que será que está acontecendo? Será que é um problema comigo? Não. Deus te deu essa visão para você ir lá e dar uma palavra. Cuidar. O que João tinha que fazer com a mãe de Jesus, e ele fez, ele cumpriu, porque eu até anotei, a Bíblia diz aqui que quando ele foi pastor de Éfeso, bem no final da história dele, Maria morava em Éfeso também. Isso me dá a entender que aonde ele foi, ele dava um jeito de levar a mãe de Jesus com ele, porque ele tinha que cumprir aquilo que Jesus mandou, de cuidar dela, saber se ela estava bem, de ser o filho dela. Amém, igreja?
Cuide daquilo que Deus te deu. Cuide daquilo que você tem. Um dia, essa semana, Deus falou isso comigo do nada, essa frase. Eu até anotei ela. Cuide daquilo que você tem. Porque nós somos jovens, nós fazemos muitos planos. E nós vamos conquistar em nome de Jesus. Mas, por enquanto, cuida do que você já tem. Você está planejando uma coisa maior, ok. É assim mesmo. Mas não esquece daquilo que Deus já te deu. Não esquece daquilo que você já tem. Senão nós vamos viver daquele jeito, querendo conquistar uma coisa e conquista, não dá valor, que é outra, e aí vai, não é assim. Muitos de nós temos que dar valor àquilo que já temos, àquilo que Deus já nos deu. O que você tem hoje? Vida? Hoje você pode andar, hoje você pode respirar, hoje você tem amigos aqui na igreja. Cuide disso. Glória a Deus por isso mesmo. Eu nem ia falar muita coisa que eu estou falando aqui, nem estava para mim falar aqui hoje. Mas a palavra de Deus é assim, quando você dá liberdade e começa a ir falando, Deus vai mostrando. Cuide do seu casamento, cuide do seu ministério, cuide dos seus pais, cuide da sua saúde. Tem gente que não cuida da saúde, é outro mandamento. O templo do Espírito Santo. Ah, eu não gosto de academia, então faz um esporte, não gosto. Anda um pouco na avenida, eu sei que é difícil. Mas é o que Jesus manda. E pensando ministerialmente também, se você pensa em ser um pregador, um levita, você tem que estar bem de saúde. Seu ministério vai durar quanto tempo? Deus quer te usar até os 100 anos de vida, irmão. Deus quer te usar até os 100 anos de vida, a gente tem que estar bem pregando a palavra de Deus, amém? A gente tem que fazer um compromisso aqui de cuidar da saúde também, da alma e da saúde. E agora vamos para a quarta frase de Jesus. Vocês estão conseguindo entender, gente? Amém? Glória a Deus. A quarta frase dele na cruz está em João 19, 28. E essa aqui é muito forte, na minha opinião é a mais forte. Essa palavra fala sobre agonia. Jesus, ele fala, tenho sede. Para mim essa foi uma das frases mais fortes de Jesus na Bíblia para mim. Porque aqui ele mostra que ele foi um homem como eu e você. Muitas pessoas caem no pensamento de achar que na cruz ali ele estava como Deus, que ele não estava sentindo dor, que ele não estava sentindo nada. E ele fala uma frase humana, tenho sede. Sede de água mesmo que ele está falando. Ele está deixando claro com essa frase que ele se fez homem, como eu e você, para passar tudo aquilo na cruz. E imagina, depois você pesquisa como que é a pessoa que ela é crucificada. O que ela sente, como que o corpo dela reage. Ela tem cãibras, a língua dela fica presa no céu da boca. O coração da pessoa estoura por dentro, porque não consegue bombear sangue. Jesus passou isso tudo como homem, não foi como Deus. Talvez se você chegou aqui achando que foi fácil lá na cruz, porque ele é Deus, eu quero te falar, ele morreu lá como homem. Ele passou aquilo como homem, por amor de mim e de você. Essa história fala muito do amor de Cristo. Imagina você ser crucificado, passar por tudo isso que eu falei. Eu não falei um terço, porque eu não sou médico, eu não sei, mas eu acredito que tem médicos que sabem o que a pessoa passa quando ela é crucificada. E ele ainda passou mais que os 2 ladrões, porque os 2 ladrões estavam pagando pelos seus pecados, mas ele pagava pelo pecado da humanidade. Ele passou aquilo por todos nós, irmão. Quero te falar uma coisa, se essa noite a gente sair daqui depois pecar com a consciência limpa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia fala que a gente não está livre de pecar, não, nós somos humanos. Mas que toda vez que você for pecar, seja no que for, que você lembre disso que eu falei aqui essa noite. Ele morreu como um homem. Ele pediu água. E os soldados deu para ele vinagre. Eu não sou químico, mas eu sei que o vinagre faz ter mais sede ainda. Ele estava pedindo pela misericórdia para dar água, e ele zombando dele, deu o vinagre. Ou seja, para ele ficar com mais sede do que ele estava. Olha as coisas que Jesus passou por mim e por você, irmão. Jesus teve sede por mim e por você. E a gente tem que ter sede por ele. A gente tem que ter sede pela obra dele, para pregar a palavra dele. Ainda que seja o crente chato, que seja. Mas olha isso daqui que Jesus passou por mim e por você. A gente não pode aceitar ver pessoas indo para o inferno, normal. Achando que é uma coisa normal. Achando que é uma coisa comum. Ele pediu água, ele estava com sede, ele sofreu por nós.
Ele sofreu muito por nós, mas ele não desistiu. Como eu falei aqui, ele poderia ter desistido várias vezes, mas ele não desistiu. Então que a gente seja esse crente chato mesmo, aquele crente antigo lá, quem lembra que ficava lá na praça de BH com a Bíblia na mão pregando, e o povo empurrando ele, e ele lá no meio pregando. É isso que a gente tem que ser, irmão. A gente não vai para a praça ficar com a Bíblia igual a ele, mas é no trabalho, é na escola, ainda que chame de chato. Esse dia eu estava vendo um vídeo do tsunami que aconteceu, agora eu não vou lembrar onde, mas até virou um filme, acho que os irmãos conhecem, da menininha que falou com as pessoas para sair da praia, porque ela viu que ia vir um tsunami. Na mesma semana ela tinha estudado sobre aquilo, e ela viu que a água ali estava de acordo com que poderia dar um tsunami. Então ela começou a avisar as pessoas para sair da praia. Muitas pessoas ouviu a voz dela e saiu, e outros chamaram ela de chata. Uma menina não sabe de nada, para de falar besteira, e teve o tsunami. Foi um dos maiores tsunamis do mundo. Depois eu vou ver se eu pego o nome, isso virou até um livro, virou até um filme, essa história. Nós temos que ser igual essa menina. Não importa se vão chamar a gente chato ou de legal, não importa. O que importa é você dormir com a consciência limpa, que você falou aquilo que Deus mandou você falar. Ah, mas eu vou falar Jesus te ama com essa pessoa do trabalho, que provavelmente vai rir de mim depois ali, juntar com a turminha lá e rir. Pelo menos você vai dormir com a consciência limpa. Pelo menos você vai dormir com a consciência limpa daquilo que Deus te mandou fazer. E eu já passei muito por isso, principalmente em trabalho, de você falar de Jesus e ser ridicularizado no meio de todo mundo. Mas quando eu chegava na minha casa à noite, eu sabia que eu estava bem com Deus. A gente não tem que se moldar com o mundo, principalmente os jovens, com o que o mundo fala. Olha o que o mundo está falando aí hoje. Hoje ainda está pior do que na minha época, quando eu era mais jovem. Que hoje está aberto mesmo na televisão as coisas que eles querem implantar. Se a gente for nessa onda de acompanhar os jovens para ser descolado, igual eles falam, meu amigo, não tem como ser salvo, não. Esse mundo não tem nada de bom para nos dar. A gente tem que vir na contramão do mal. E é por isso que muitas das vezes a gente dá de cara com o diabo. Porque se você não dá de cara com o diabo, se ele não vem na sua frente, ele está vindo do seu lado, que é muito pior, né? Então se você está batendo de frente com Satanás aí, muitas das vezes aparece um problema na sua frente, é porque você está indo de contramão a ele. Eu quero te falar que você está no caminho certo. Que nós continuemos andando na contramão do mundo. Que nós não sejamos influenciados, mas sejamos influência. Influência na roda de amigos, influência aonde for. Ainda que aquelas pessoas ali não mudem por causa da gente, mas que pelo menos elas respeitem e sabem que ele chegou uma pessoa de Deus. Porque é assim que começa. Às vezes você está na rodinha lá e só tem piada do mundo, aí o pessoal conta as piadinhas na sua frente, aí depois eles vão vendo Cristo na sua vida. Já para de contar quando você chega, espera aí que chegou o irmão, vamos mudar de assunto. E depois aquela rodinha ali está adorando a Deus. Aquela rodinha ali vira uma célula. Com tanto testemunho, com tanta porta na cara que o crente leva. Mas não desista. Não desista de pregar a palavra, irmão. Amém? E agora vamos para a quinta frase de Jesus ali, na Bíblia. E ela fala sobre o sacrifício. Está em Mateus 27, 46, né? Eu falei, não falei o livro, não. Fala o seguinte: Jesus disse-lhes: meu Deus, por que me abandonastes? A palavra fala que naquele momento ele realmente foi abandonado, que o sol do meio-dia virou trevas. Por um momento, Deus abandonou o Filho dele para que nós não sejamos abandonados eternamente. Por um momento ele teve que ser abandonado ali naquela cruz, para que eu e você hoje não possamos ser abandonados, para que a gente hoje faça uma oração de pedido de perdão e Deus nos aceitar. Por um momento o Filho de Deus teve que ser abandonado. Imagina o que é ser abandonado, irmão, por Deus. Tem uma frase que fala que o problema do inferno não é que o diabo vai estar lá, é que Deus não vai estar lá. O problema do inferno não é que o demônio vai estar lá 24 horas, não, meu filho. Isso a gente já vê aqui no dia a dia. O problema do inferno é que Deus não vai estar lá. E ele se virou as costas para Jesus naquele momento, o pior momento da história dele, para que hoje eu e você
tivéssemos Ele aqui conosco, do nosso lado. Quero falar para você, o diabo tem posto na sua vida que ele virou as costas para você, que Deus virou as costas para você, que você errou demais e não tem solução. Ele está aqui contigo. Jesus já pagou por isso. Ele foi abandonado na cruz por um momento, para que eu e você nunca fôssemos abandonados. A gente hoje tem livre acesso. Livre acesso. A morte de Jesus trouxe isso. Porque antes dele, para você falar com Deus, era uma pessoa que ia lá falar. Era uma pessoa responsável por isso que ia lá, e o pessoal ficava fora da tenda esperando para saber. Era que nem um telefonema. E hoje eu e você temos livre acesso a falar com Deus agora. Você tem livre acesso nesse momento de falar com Deus. Quando você chegar na sua casa, onde você estiver, você tem um livre acesso de falar com Deus. Então Jesus naquele momento precisava ali ser abandonado para que o plano se cumprisse. E foi só por um momento. E eu te pergunto, imagina a dor que ele teve, além de passar por tudo aquilo, chibatada, sede, cruz, prego nas mãos, ainda teve o momento que Deus se virou contra ele. Tudo por amor de mim e de você. Tudo por amor de mim e de você. Volto a dizer, ainda que você ache que ninguém te ama, Jesus te ama muito. E está aqui a maior prova de amor de todos os tempos. Não existe prova de amor maior do que essa. E no momento de dor ali também, ele clamou, né, a Deus. Ainda que ele sabia de todo o plano, ele clama a Deus naquele momento. E eu pergunto para você, quem você tem clamado no momento de dor? Será que é o Instagram? Será que é a internet? Será que a gente está clamando o nosso amigo que também não tem nada para falar para a gente, que nem é crente, não tem uma palavra de ânimo? No momento da luta, irmão, a gente tem que clamar a Deus. É o único que pode resolver, é o único que sabe o que ia acontecer, que sabe o que vai acontecer. Não adianta. Quando eu era mais novo mesmo, eu era muito ansioso. Qualquer problema na minha vida, eu queria falar com alguém, falava muito com a minha irmã. E um dia Deus falou isso comigo. São pessoas igual a você, ninguém vai te ajudar. Se você clamar a mim, você vai ter descanso, você vai ter alívio. Você vai ver a mão de Deus operando. Então, desse tempo em diante, todo problema que veio na minha vida, eu comecei a falar com Deus. Leve os seus problemas para quem pode resolver. Vamos parar de levar problema para quem não vai acrescentar em nada, só vai piorar a nossa vida. Vamos levar para Deus. E também para pessoas que Deus institui na nossa vida, liderança, irmãos da igreja. Eu estou falando porque muitas vezes a gente leva nosso problema para pessoas do trabalho que nem sabem a nossa vida, que nem sabem o tamanho do Deus que nós servimos. Não importa o problema que você passou, Deus tem solução, clame a Ele. Aquele que chegar a Deus vai ter descanso, é uma promessa da Bíblia. O seu descanso está em Deus, não está no sono, não está em esquecer os pensamentos, em assistir o futebol, não está em nada disso. O seu descanso de verdade vai estar em Deus, irmão. Porque o descanso da terra é quando a gente não passa por um problema, mas o descanso de Deus, você pode estar passando o que for, que você ainda vai estar descansando nele. A tempestade que for, irmão, você ainda vai ter paz no seu coração. Igual aquela música que eu não vou cantar, porque eu não vou passar essa vergonha, mas que fala que não olha a circunstância, olha o seu amor. A gente não tem que olhar a circunstância que a gente está vivendo. A gente tem que olhar a promessa de Deus para nós, o amor de Deus para nós. É sério que um Deus que morre desse jeito na cruz, por mim e por você, Ele vai te desamparar? É sério que você está pensando isso? Tudo isso que Ele fez, que Ele passou, sendo que Ele podia descer daquela cruz, meu filho, a hora que Ele quisesse. Mas Ele passou aquilo ali por mim e por você. É sério que você acha que Ele vai te desamparar mesmo? Que Ele desistiu de você? Que acabou? E a sexta frase, né, de Jesus na cruz ali, fala sobre redenção. Fala sobre redenção. É o momento que ele fala em João 19:30. Está consumado. Está consumado. Os planos de Deus estão consumados na sua vida, amém? Você pode receber essa palavra essa noite. Aquilo que Deus pensa a seu respeito está consumado na sua vida, amém? E é interessante porque essa palavra está consumada, ela tem um significado lá em hebraico que fala tetelestai. Eu até anotei aqui. Que é quando alguém comprava um terreno, comprava uma casa, eles iam até o juiz, naquela época já tinha tudo isso,
E ele recebia ali um papel, que hoje a gente chama de escritura, e estava um carimbo lá, escrito essa frase, tetelestai, está consumado. Jesus está falando isso aqui para mim, para você, dizendo, está consumado. Está de papel passado já. A sua vida é dele, irmão. O diabo não conseguiu vencer. Ele comprou sua vida, ele tem um documento lá carimbado, consumado. O inimigo acha que vai te derrubar, a sua vida está na mão de Deus. Deus pagou e pagou caro por ela. Então está na hora da gente começar a devolver para Ele isso. Sendo fiel, obedecendo a Cristo. A sua vida está na mão de Deus, irmão. Você não está ao vento, não. Ainda igual Jonas, quando estava no vento, na baleia, ainda tinha a mão de Deus na vida dele. No fundo do mar, no alto do monte, Deus está lá te vendo. Ele não te desampara um dia. A sua vida foi consumada para Ele, de papel passado, para ninguém falar que não foi. Estou te dando a notícia essa noite. Jesus tem o controle da sua vida, de papel passado. Amém? Então para com esse pensamento que vai dar errado, que não tem como, de falta de fé. A gente tem que ter fé, irmão. E não é só jovem, não, todo mundo tem que ter fé em Deus. Tem que ter fé que as coisas vão continuar. Tem que ter fé que vai dar tudo certo. A gente passou por uma pandemia aí terrível. Mas a igreja não vai perder a fé em momento algum. Porque a igreja passou por outras coisas muito pior, por guerra, e nunca morreu. E ela não vai morrer. Você não vai morrer. Deus está no seu barco, ainda que esteja tempestade. Está consumado o que tem para a sua vida, amém? Então tudo aquilo que Deus tem planejado para mim, para você, Ele vai cumprir. Ainda que está demorando, ainda que parece que não vai dar certo, Ele te prometeu uma coisa, você está num caminho completamente ao contrário. Eu quero te falar, um estalar de dedo de Deus muda tudo. Um ok de Deus lá no céu muda tudo aqui na terra. Aquela pessoa que está no estado terminal, um ok de Deus ali muda aquela situação. Aquela pessoa que você conhece que está agora nas drogas, afundada, e você fala, não tem mais solução. Se Deus fizer isso aqui, irmão, acabou. Vira pastor. Eu já vi isso acontecer. Falta a gente crer mais em Deus que as coisas podem acontecer. Porque já está tudo pago e consumado, irmão. Acho que a mensagem é tão boa, essa frase, que Jesus já pagou por nós, que é difícil até de acreditar. Mas eu quero que você acredite nisso aqui, está consumado, está pago. Ele pagou por mim e por você. A gente ia para o inferno, mas a gente tem a oportunidade de ver a eternidade com Ele. A eternidade com Ele. Com Ele. Aonde for, com Ele vai dar certo. Amém? E a sétima e última frase dele na cruz fala de entrega. Está lá em Lucas 23, 46, que ele fala, Pai, na sua mão, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Amém? E é o que eu quero falar aqui hoje. Entrega a sua vida para Deus. Não, mas entrega de verdade mesmo. Entrega os problemas, as alegrias, os planos, as tristezas. Entrega tudo para Deus. Tudo. A última frase de Jesus na Bíblia fala de entrega. A primeira fala de perdão e a última de entrega. Se Jesus já te perdoou, irmão, entrega tudo para Ele. Tudo. Entregue a sua vida para Jesus. O problema é que muitos de nós estamos nos entregando por várias coisas. Entregando por um relacionamento, entregando para um emprego, que você mora num emprego e não vai em casa ver sua família. Você tem que se entregar para Deus, irmão. Deus não vai deixar faltar nada na sua vida se você entregar o controle para Ele. Quando a palavra fala lá dos discípulos no barco, fala que Jesus estava dormindo no lugar onde ficava o controle do navio. Enquanto Ele não estiver no controle da sua vida, da minha vida, a gente vai ficar na tempestade passando medo, passando luta, desacreditado. Mas quando você tem certeza que Deus está na sua vida, irmão, pode vir tudo, que você vai ter fé. Você não vai desistir, você não vai parar. Entregue a sua vida para Deus de verdade, entregue os seus planos. Quando eu falo entregar a vida, irmão, não é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não. Isso eu acredito que todo mundo aqui já fez. Eu falo entregar tudo. Os pensamentos, as vontades, os planos, as tristezas. Brigou com o namorado, vai chorar para o mundo inteiro e não fala nada com Deus. Como é que vai ajudar? Entrega tudo para Ele antes, irmão. Tudo para Deus. Amém? E eu quero terminar fazendo uma pergunta para os irmãos
que não precisa nem dar resposta, só reflita nisso quando você for para sua casa, que é: se você fosse pregado na cruz, quais palavras que você ia falar? Porque as palavras que Jesus falou foi de graça, misericórdia, salvação, esperança, cuide daquilo que eu deixei. E se fosse eu e você naquela cruz, será que a gente ia falar isso? Eu quero encerrar aqui essa noite fazendo uma oração para a igreja. Queria convidar os irmãos a se levantar, fechar seus olhos. Glória a Deus, igreja. Amém, Senhor, meu Deus, meu Pai.